Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá TV, o Marcos, e hoje disse esta introdução extremamente rápida porque estou na mais recente novidade da Porsche, é o Cayenne, e agora é 100% elétrico e tem mais de 1000 cavalos. Portanto, será que este Cayenne em hoje faz sentido ou é só uma parvoíce? É isso que a gente vai tentar descobrir hoje, portanto, sem mais demora, estão a arrancar. Passem aí para o coiso. O Porsche Cayenne é um carro que já existe desde 2002, faz agora 24 anos. É um carro que na altura sofreu fortes críticas porque uma marca como a Porsche, que vendia 911 e também vendia aqueles Porsche dos pobres, que eram os Boxsters, de repente estava a fazer um SUV e a matar toda a filosofia de carro desportivo que era reconhecido numa marca como a Porsche. Mas foi curiosamente o Cayenne que salvou a Porsche, porque graças ao Cayenne, que vendeu estupendamente bem e que pessoas que nunca tinham comprado um Porsche, de repente compraram um Porsche, e pessoas que não queriam utilizar os seus 911 no dia-a-dia para acumular quilómetros ou para o estragar na cidade, de repente viram na marca uma solução para um carro familiar de dia-a-dia que tinha todo o ADN da Porsche, mas não era um 911. E, portanto, este carro, muito odiado na altura, foi o carro que vendeu estupendamente bem e que salvou a Porsche e que hoje em dia, graças a ele, continuamos a poder comprar 911. Eu quando digo podemos continuar a comprar, continuar a poder comprar quem tem dinheiro para os comprar. Eu não sou o caso, mas vocês perceberam mais ou menos aquilo que eu queria dizer. Portanto, este Cayenne, que agora é 100% elétrico, tem aqui um design estupendo que eu vos quero mostrar, porque realmente este carro está com muita pinta lá por fora. É que agora por fora o Cayenne tem um design totalmente renovado, mas que ainda assim tem traços de Cayenne. Dito isto, eu acho que este carro tem agora muito traço de Taycan. Esperem, não se vão já embora. Eu acho que este carro, daqui para cima, é um Taycan que está montado em cima de uma plataforma de SUV. E eu não estou a criticar, porque eu acho que o Taycan é um carro que tem muita pinta. E, portanto, agora o Cayenne, com este design muito de Taycan aqui nesta parte, acaba por funcionar bastante bem. E depois, por se tratar da versão 100% elétrica, não precisa aqui de uma grande grelha para alimentar os radiadores que arrefecem o motor, e o único elemento aerodinâmico que este carro tem para refrigerar, neste caso, as baterias, são estas grelhas aqui por baixo que podem abrir ou fechar mediante a necessidade que o carro tem de respirar um bocadinho quando começa a ficar com as baterias um bocadinho mais quentes ou quando elas estão demasiado frias e precisa desaquecer, fechando estas grelhas. Em suma, é um carro aerodinamicamente ativo, mas que tem aquela passividade típica de um carro 100% elétrico. Não sei se me estão a perceber. Mas mais importante do que isso é aquilo que se passa aqui na traseira. E a traseira deste carro é realmente impressionante. Temos aqui uma grande anca, aquilo que também já acontecia no Cayenne, mas felizmente nesta nova geração o carro acaba por estar muito feliz porque tem aqui uma espécie de alargadores. Nas versões Turbo, então até tem aqui mais uns apêndices aerodinâmicos que acabam por funcionar quando nós entramos nos modos mais agressivos que queremos velocidade de ponta, e com esta silhueta aqui, desta assinatura em LED que vai de um lado até ao outro, com o Porsche aqui retroiluminado, o carro acaba por funcionar bastante bem e ter aqui uma traseira que para um SUV musculado como é o Cayenne está muito bem. O Cayenne era um carro maior e mais alto e hoje em dia é um carro mais compacto e com umas linhas mais coerentes com aquilo que é a restante gama da Porsche, que acho que é uma boa aposta. Apesar de não ser o meu tipo de segmento favorito, consigo reconhecer alguma beleza. E depois, por se tratar de um SUV com as dimensões deste Cayenne, o espaço de bagageiro, obviamente, também é um aspecto importante. É que na bagageira deste Cayenne vocês conseguem levar o equivalente a 780 litros de capacidade em tralhas, porque tem muito espaço de arrumação, é bastante geométrica e tem aqui também alguns botões de acesso rápido a pequenas funcionalidades, como por exemplo o gancho de reboque, que é elétrico e sai ali de baixo e que faz com que o Cayenne consiga transportar coisas até 3.500 kg. Depois temos também a possibilidade de subir e baixar a traseira mediante a nossa preguiça para carregar coisas que podem envolver dobrar as costas, que às vezes há pessoas que não conseguem, e também podemos rebater os bancos traseiros que são elétricos para ter aqui mais de 1.500 litros de capacidade. Mas eu sinto que um Cayenne é muito mais
do que uma bagageira. E depois, quando começamos aqui pela parte de trás e percebemos que o Cayenne continua a ser um carro fabuloso para viajar, porque ao sentarmos num destes dois lugares individuais que têm quase as sensações de irmos no banco da frente, depois em conjunto com este teto panorâmico, até estas cortinas que a gente consegue subir para dar um bocadinho mais de privacidade, é que percebemos que realmente o Cayenne é um carro fabuloso a nível familiar. É um carro muito confortável e espaçoso, com excelentes acabamentos, e eu não consigo apontar aqui nada que vocês achem que é tipo, e pá, a sério o que é isso? Pá, é isso tudo e até um bocadinho mais. E mais do que aqui atrás, o que se passa ali na frente é que é realmente extraordinário. Porque este novo Cayenne 100% elétrico estreia aqui uma série de soluções que acabam por tornar este carro um bocado mais premium, um bocado mais Porsche, um bocadinho mais em linha de conta com aquilo que cada vez mais todas as marcas começam a fazer, mas que no caso da Porsche fazem sempre de uma maneira um bocadinho acima daquilo que os outros já tentaram fazer. Portanto, novidades como, por exemplo, este ecrã curvo que está aqui ao centro e que acaba por substituir o duplo ecrã que tinham para controlar a climatização e também o ecrã que depois é responsável por vermos outras coisas, como por exemplo a navegação. Agora está integrado num só ecrã que acaba por continuar aqui de maneira curva para a parte inferior do tablier, fazendo com que fique com um aspecto muito mais exclusivo e muito mais premium. Continuamos a ter aqui alguns botões físicos, nomeadamente para o nosso rádio ou até para controlar a temperatura e velocidade da nossa ventilação. E depois temos aqui em baixo pequenos atalhos que dão suporte àquilo que a gente está aqui a ver em cima. O Pendura também tem acesso a um grande ecrã que pode ver coisas dele, que nós não precisamos de ver, fazer jogos e também controlar o rádio, Spotify e o que quiser. E aqui no centro, no quadrante, continuamos a ter um quadrante típico de Porsche com muitas informações e muitos atalhos aqui no rebordo, que acaba para dar sempre um toque muito premium. Obviamente hoje em dia já não precisamos colocar a chave em lado nenhum, que sendo que tradicionalmente na Porsche é do lado esquerdo. O que nós temos sim é o botão de start, que não é necessário premir, porque se eu tocar no travão e selecionar drive, o carro está pronto para arrancar, mas ainda assim é sempre bom saber que a Porsche mantém esta tradição de há muitos anos. Entretanto, se és novo aqui no canal, considera subscrever-me. Temos ensaios fresquinhos todas as semanas, sejam eles de viaturas 100% elétricas, SUVs com cavalagens incríveis, ou carros um bocadinho mais pezinho no chão, com andamentos muito mais modestos. Portanto, ativa a campainha de notificações para ficares a par de todas as novidades. No que aos motores diz respeito, o Cayenne efetivamente precisa deste pneu 315 para pôr toda a potência no chão. É que na versão mais potente turbo do Cayenne, vocês têm em overboost, quando carregam num botão, mais de 1150 cavalos ao vosso dispor. É uma potência parva que vai permitir que o Cayenne acelere 0 ao 100 em 2 segundos e meio. E isso é território de supercarro, eu nem quero entrar por aí, mas as versões mais modestas do Cayenne começam aí com potências a rondar os 400 cavalos, mais ou menos, sendo que na versão S, que é a versão intermédia, temos 666. E mesmo esse Cayenne Turbo que tem 1156 cavalos é só em overboost, porque o normal são os muito modestos 857. E por se tratar de um carro 100% elétrico, tem aqui uma grande bateria aqui por baixo, também carro grande, bateria grande, o Porsche Cayenne chega com uma bateria de cerca de 113 kWh, que é suficiente, segundo a Porsche, para autonomias a rondar os 640 a 650 km no ciclo WLTP, que é um ciclo misto. Um bocadinho de cidade, um bocadinho de autoestrada, um bocadinho de uma utilização dividida nas várias vertentes da nossa vida. Se vocês utilizarem este grande carro e super prático para a cidade, numa utilização meramente citadina, se calhar aí com sorte conseguem autonomias a rondar os 800 km. E aí sim temos um carro que vos permite ir da escola até ao trabalho para aí umas 100 vezes entre cargas. Significa que vão carregar o carro para aí 2 em 2 meses, sensivelmente. E por falar em carregamentos, este carro, por já estar assente numa plataforma de 800 volts, permite carregamento já de 400 kW. Significa que conseguem carregar esta grande bateria ali dos 10 aos 80% em sensivelmente 16 minutos. Mas mais importante do que isso, que é uma novidade que eu acho que pode pegar muito em breve, até porque tem muito potencial, é o carregamento por indução. E não é do telemóvel. É que a Porsche vai disponibilizar um carregador por indução
para o Cayenne. E, portanto, imaginemos que também da mesma maneira que tu usas em casa o teu carregador por indução para o telemóvel, aqui no Porsche Cayenne tu podes instalar um carregador por indução na tua garagem, tipo como se fosse mais ou menos aquela sarjeta que está ali no chão, que fica montada no mesmo sítio na tua garagem. E tu, quando chegas todos os dias a casa, a única coisa que tu tens que fazer é pôr literalmente o carro em cima do carregador de indução e literalmente deixar o carro a carregar até 22 kW. E assim, ao final de uma noite, à partida, tens a bateria totalmente carregada. Mas quase tão impressionante como isso é o sistema de travagem deste carro, que está aqui escondido atrás desta grande jante de 22 polegadas, que é muito tapada. Também por culpa de ser um carro 100% elétrico, que obriga a que a jante seja o mais aerodinamicamente eficiente possível, até para não estragar os consumos. Mas este sistema de travagem, que tu não vês e que também não vais usar, é fruto de um sistema de regeneração muito agressivo do motor elétrico, que chega a fazer picos de 600 kW, significa que nas acelerações mais agressivas tu não precisas efetivamente usar os travões ditos normais do carro. E com isso poupas no sistema de travagem e consegues recolher muita energia para a bateria. Chegando à estrada e com este tipo de potências, o Porsche Cayenne é uma pequena bestinha no que a aceleração diz respeito. Mas mais importante do que isso, e por se tratar de um Porsche que não faz as coisas da mesma maneira que os outros carros chineses 100% elétricos com muita potência gostam de fazer, que é acelerar a fundo, a direito e depois comportamento dinâmico, visto-lo. Este carro, sendo um Porsche, tem uma preocupação que só os alemães podem ter numa marca como a Porsche e, portanto, conduzir um Cayenne é muito mais do que acelerar em frente. Eu sei que estes números impressionam, eu sei que estes números são importantes para uma pessoa a nível de hierarquia posicionar-se quando se quer comparar com os outros, porque eu sinto que a Porsche não precisa de se comparar com os outros. O Cayenne é um carro que é bastante dinâmico para aquilo que é uma carcassinha aqui de 2,5 toneladas a fazer-se deslocar num pedaço de alcatrão. É porque eu sempre achei mais graça ao Macan, que é um SUV um bocadinho nada mais compacto e muito dinâmico, que acaba por ser extremamente divertido de conduzir. E sempre olhei para o Cayenne como a sua versão um bocadinho mais barco, maiorzita, que até faz um todo-terreno bastante interessante, mas que depois na estrada era assim como se começar. Este Cayenne, que até eu acho que é ligeiramente mais pequeno do que o primeiro Cayenne, que era mesmo assumidamente um Jeep, de repente conduzir este carro numa estrada sinuosa, muito também por culpa do eixo traseiro direcional, que acaba por, nas manobras da cidade, tornar este carro muito mais ágil do que ele na realidade parece ser. Mesmo assim, numa estrada de montanha, o carro é bastante competente de se conduzir. Eu, claro que ao sentar-me a bordo de um Porsche, com um volante Porsche, com uns bancos que reconheço facilmente de um Porsche, toda a ergonomia que eu tenho aqui, ou que tenho num 911, ou num Taycan, ou num Macan, ou até num Boxster, que hoje em dia chama-se 718, é um carro que acaba por transmitir muito feeling para o condutor daquilo que está a acontecer na estrada. E, portanto, quando chegamos a uma pequena estrada de montanha, que é o sítio, na teoria, tudo menos ideal para um grande SUV de 2,5 toneladas, de repente o Cayenne entrega muito naquilo que é o prazer de conduzir um carro. Eu sei que um 100% elétrico mata um bocadinho aquela sensação acústica que nós precisamos, principalmente porque o Cayenne com o motor V8 fica brilhante, mas mesmo assim, esquecendo esse elemento acústico de sensações que o motor proporciona, sendo 100% elétrico, ainda continua a dar as restantes sensações bastante apuradas. E, portanto, tenho aqui uma direção que comunica muito bem com as rodas, tenho um chassi com uma suspensão brilhante que acaba por também ajudar muito a este comportamento dinâmico. E depois temos o sistema Vectoring, que acaba por distribuir a tração melhor pelas rodas para que o carro consiga tracionar bem, e de repente temos aqui um carro que numa estrada secundária se comporta maravilhosamente. Eu não consigo dizer elogios suficientes ao Cayenne para vos explicar a agradável surpresa que é. Eu, pelo simples facto de ir sentado tão aqui em baixo, que num SUV é logo um milagre, porque normalmente
um grande SUV com uma grande bateria aqui por baixo faz com que a posição de condução seja automaticamente bastante elevada e a pessoa está sempre a ver capô, a pessoa vê as outras pessoinhas pequeninas lá em baixo, a pessoa até dá para ver se aqui realmente a temperatura do teto panorâmico está muito elevada ou não. Pá, no Cayenne eu vou tão em baixo como iria no 911, a ver tablier aqui por cima e sinto-me perfeitamente parte do carro e não me sinto que estou em cima do carro. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, mas é uma sensação que diferencia logo um SUV de todos os outros. E aqui no Cayenne, que é um carro que acaba por ser, lá está, bastante pesado, bastante rápido e que, se vocês não tomarem atenção, de repente já vão a velocidades bastante criminosas, este chassi permite que vocês conduzam a alta velocidade com um conforto e com uma segurança que em qualquer outro carro as coisas já começam a ficar muito levezinhas. Quando vocês começam a andar muito depressa num dos quaisquer carros que não foram feitos para andar depressa, mas que por acaso têm motores elétricos que fazem com que o carro ande estupendamente rápido, as sensações depois já são assim muito levezinhas, muito de carro que não devia estar a andar àquela velocidade. E num Porsche destes, mesmo a alta velocidade, vocês sentem sempre que estão em sintonia com o carro e capazes de controlar e abusar qualquer situação. No que aos valores diz respeito, este Cayenne não é para todas as bolsas e os cerca de 110 mil euros que a Porsche vos vai pedir pelas versões básicas de entrada do Cayenne vão pôr muitos em sentido. Agora, quando comparamos, por exemplo, com um Cayenne híbrido, que não sofre de tantos benefícios fiscais como um 100% elétrico sofre, os cerca de 130 mil euros base que a Porsche vos vai pedir por esse carro é muito superior àquilo que vocês têm que pagar pela versão de entrada do elétrico. Agora, claro, se vocês quiserem aquelas potências parvas que este carro tem de mais de 1000 cavalos, aí já têm que se preparar para desembolsar mais de 170 mil euros. Portanto, e meio que em jeito de conclusão, o que é que eu achei aqui do novo Porsche Cayenne? Acho que é um carro estupendo. O facto de ser 100% elétrico e ter aqui alguns benefícios fiscais faz com que tenha um preço um bocadinho mais baixo do que o normal Cayenne híbrido. Claro que eu continuo a achar que um grande SUV 100% elétrico faz tanto sentido como ir vender neve para a Finlândia, mas ao final do dia é um carro que tem aqui feeling Porsche, muito bem montado e que tem acabamento premium indiscutível. É impossível comparar este carro com os carros ditos premium chineses que querem chegar a este patamar, muito também por fruto de terem muito equipamento, muita tecnologia e até motores elétricos bastante competentes e rápidos, mas que ao final do dia não têm aquele ADN que uma marca como a Porsche tem. É um carro também que, por manter as suas versões térmicas e híbridas, faz com que consiga agradar um pouco a todos os gostos. E de repente este carro, mesmo sendo 100% elétrico, é um carro que continua a ter aqui o ADN da Porsche, continua a dar prazer de condução e ao final do dia é um carro que vocês podem utilizar no dia-a-dia, uma utilização mais citadina ou até numa grande viagem, porque de repente carregar este carro numa viagem mais longa nos postos de carregamento rápidos é um processo bastante rápido e não vos vai roubar grande tempo da vossa viagem, fazendo com que vocês cheguem mais ou menos ao mesmo tempo que chegam na versão térmica do que nesta versão 100% elétrica. Meus queridos, gostei muito de estar desse lado. Um grande abraço a todos vós, igual como me encontro incrivelmente num Porsche 100% elétrico. Vou-me despedir, ela está com um bocadinho de TSF. Vamos lá ver o que é que eles têm para dizer sobre isto. Aquí desde el aeropuerto de Barcelona de las lanzaderas. Es que bien, tío, ahora, ¿por qué que la TCF está hablando en español? Pues que no lo sé, que tío, ¿qué pasa?